Bikers, sejam todos bem-vindos ao episódio número 18. Hoje nós vamos estar recebendo aqui a ciclista Luciana Giacomelli, mas antes disso eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, a Barisul Academia, ao restaurante Cachorrão e também o pessoal da Equipe Center, Funilaria e Pintura Automotiva. Aguenta aí que o Bike TV já está começando. Luciana Giacomelli, gringa. Gringa. Braba, gringa. Gringa é uma mãe forte também, É uma guerreira. mãe forte, guerreira. Luciana, a gente sempre começa o nosso bate-papo aqui perguntando um pouco da história dos nossos convidados, né? Como é que foi a sua infância, como é que foi a relação com o esporte, não necessariamente com o ciclismo. E aí eu acho que tu já deve ter alguma coisa preparada aí para nos dizer, porque a gente pautou isso aí ontem, né? Mas eu já venho pensando nessa resposta e venho pensando também na minha história para justificar por que eu iniciei tão tarde no esporte, né? E qualquer outro tipo de esporte. Por que foi tão tarde? Foi depois dos 30. Eu tive uma infância não sofrida, porque minha mãe não deixou com que isso acontecesse. Mas a minha mãe era mãe solteira, então ela me criou sozinha. Me criou me ensinando de que eu tinha que ser independente, de que eu tinha que me virar na vida. E assim foi passando. E aí eu tive muito medo na minha adolescência de não conseguir fazer isso sozinha, de ter muita responsabilidade, de ter a vontade de ser independente. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui ver como é que eu podia me virar sozinha, sem minha mãe, né? A gente sempre foi sozinha. Tu é filha única? Filha única. Minha mãe solteira me teve com 32 anos. Então, já era adulta, já tinha sua vida, uma vida humilde. Trabalhava na indústria, ganhava um salário mínimo. Então, tem todo um histórico que justifica os meios, né? Sempre. E aí eu fui estudar. Não tinha tempo de me divertir. Ou se eu me divertia era junto com um emprego. Eu comecei a trabalhar com teatro já muito nova, eu tinha 14 anos, então enquanto eu me divertia eu já ganhava por espetáculo, já ensaiava, então eu já tinha o meu dinheirinho, um pouco, mas tinha, então aí também justifica o concurso, eu tenho 2 concursos, eu sou funcionária pública, sou professora de arte, então eu passei muito tempo estudando e não praticando esporte ou me divertindo. E eu já estudei, comecei a trabalhar muito cedo para garantir, então, por isso o concurso, eu queria me garantir estruturada, estabilidade, para eu poder depois, né, como hoje está acontecendo, viver mais tranquilo, com simplicidade, mas viver mais tranquilo. É engraçado isso, eu sou filho de pais separados, né? Eles separaram eu tinha 7 anos, minha irmã tinha 2. E a minha mãe também ganhava pouco, né? E o raciocínio dela sempre foi: eu vou te preparar para tu poder sustentar tua irmã caso eu vier a faltar, né? Imagino que é uma história um pouco similar, assim, né? Nesse sentido. Então, eu não pude fazer muitas escolhas, eu tive que seguir o caminho que ela me indicou, né? Para que a gente pudesse criar essa situação e esse conforto para ela. Graças a Deus, nunca foi necessário. E a tranquilidade, dá essa tranquilidade para ela, né? Essa gratidão, claro. Olha aqui, tá dando certo que tu tá, né? Então, aí o esporte ficou um pouco de lado, assim, eu tive filho com 24 anos, meu filho hoje já tem 17 anos, e não está morando comigo mais, faz uns 6 meses que ele está morando com o pai, então eu estou numa fase muito legal da vida, de estar curtindo o que está acontecendo e podendo fazer coisas que eu gosto, pensando um pouco em mim. Então, esse momento, e o podcast também veio num momento interessante para eu pensar essa semana dessa história, né? Por que eu iniciei tão tarde? Porque eu tento correr atrás do prejuízo, mas também curtindo. Pois é, essa aqui tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Legal fazer vamos dizer assim,
retrospectiva da vida, né? E entender em que momento de fato a gente está. Nem sempre a gente tem tempo para isso, né? E eu me formei em arte, hoje eu sou professora de arte no município de Sapucaia e no estado aqui de São Leopoldo. Eu dou aula para todos os tipos de idade, de classes sociais, com a arte, né? Eu levo a arte e a didática da arte para os adolescentes, para os adultos, porque eu dou aula de noite também. Eu trabalho 60 horas semanais. Pesado, hein? É, bastante. Eu não tive essa realidade na pandemia, porque eu iniciei o esporte na pandemia. Uhum. E aí, como é que tu entra no esporte? A gente está falando aqui do ciclismo, né? O ciclismo não foi o primeiro. Não foi o teu Não primeiro. foi o primeiro. Uhum. O único contato que eu tive com o ciclismo, vocês talvez conheçam, claro que conheço, a Lise Bittencourt, é ela que me apresentava o esporte, mas eu não tinha nem noção. Eu levava ela para uma expedição, por exemplo, de carro, com a bicicleta dela, e eu não sabia nem o que era aquilo ali, eu não tinha nem noção, não sabia nem o que era uma expedição de bicicleta. Eu só levava ela e a gente curtia com outras coisas, né? Com ser amiga, com ser colega, por ter se formado no magistério. Eu iniciei no futebol, de maneira lúdica, e eu era a última... Que não é a tua área? Não, eu era a última a ser escolhida. Sabe quando se divide o time e eu era a última a ser escolhida? Porque eu era muito ruim mesmo, foi um fracasso. Mas eu insistia, queria jogar toda semana. Eu não tinha preparo físico, eu não fazia fortalecimento muscular. Eu me lesionava a todo momento e eu queria, insistia. Era a pereba do time, mas eu insistia. Perna de pau. Eu era a última a ser escolhida, eu não fazia gol, eu não fazia nada, mas eu estava ali achando que eu correndo eu estaria praticando um esporte. Aí depois eu vi que não dava, eu estava mais de licença, né, das minhas aulas do que eu estava no ortopedista o tempo inteiro. Aí fui para o vôlei. O vôlei eu era metade do time ser escolhida, a metade. Não era tanto assim. Eu tinha uma certa habilidade, mas também não tinha o reforço muscular, eu não tinha tempo para treinar. Eu trabalhava muito ainda, continuo trabalhando muito. Hoje eu dou um jeito porque eu aprendi a gostar muito do ciclismo. E aí veio pandemia. Já posso falar do ciclismo? Pode falar, nós já estamos entrando nele aqui. Já estamos. É mania de professor de falar demais, né? Só a gente tem que cuidar para não se perder. Não tem problema, tá ótimo. Fica tranquilo. Isso. O ciclismo veio com a pandemia. Me vi a minha mãe morando comigo, porque também estava com problema de saúde. E a saúde vem, a gente falou, né? Da saúde, eu sou diabética. Uhum. A gente vai abordar esse tema mais à frente. Isso. Ali. E me vi na pandemia angustiada, minha mãe morando comigo, meu filho também em casa. Eu estava namorando no momento, a gente decidiu o que nós vamos fazer. Eu estava bebendo todo dia, porque eu estava muito ansiosa, de repente paramos com tudo, todo mundo, né, passou por algum problema nessa época. Foi aquele primeiro mês, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu não posso mais praticar, a gente não tem mais o time de vôlei, porque... Não pode não mais ter podia esse tipo de ter encontro. mais, era o que me estabilizava um pouquinho ali com a saúde, mas não era tanto. Vamos comprar uma bicicleta. Vamos. Quanto é que custa? Nada. Do nada. Porque daí a gente podia praticar sozinhos, né? A gente podia andar sozinhos. De ninguém, um esporte eu acho individual. que muita gente até começou por ser individual, assim, no primeiro momento. Sim. E aí eu pensei assim, com R$500 eu posso comprar uma bicicleta. Eu tenho R$1.000, então eu vou comprar uma bicicleta top com R$1.000. Quando eu cheguei nas lojas, a gente de máscara ainda tinha aquele problema para comprar, para ir olhar, eu fiquei chocada com os valores. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho esse dinheiro. E alguém te orientou em relação à compra da bike, Sim. aonde ir? Eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu não tenho vergonha de perguntar, eu pergunto demais. Eu comecei a entrar em contato com todos, com a Lise, que daí eu me lembrei, a Lise anda de bike, um amigo do meu namorado também já tinha um grupo antes da pandemia. Então a gente já começou, vamos lá, vamos falar com eles. O que a gente vai comprar? Eu tinha muito medo de comprar uma bicicleta ruim, e aí não gostar do esporte, porque a bicicleta era tecnicamente ruim, não era por causa do meu esforço, né? E realmente depois que eu comecei a ter grupos, eu percebi que tem um pouco de influência no começo, sim. Às vezes tu se desgosta porque tem um problema técnico e não é um problema teu. Sim. Então essa era a minha preocupação
no começo. Eu quero gostar, eu não quero desistir, não quero comprar uma bicicleta. E aí nós compramos uma OG, os dois iguais, uma OG 7.2, que foi o ideal, porque não era tão de entrada e não era tão... Tão top, tão cara. tão top. Era de alumínio, então eu nem sabia que existia bike de carbono, nem sabia o que era isso. E aí, detonei ela. Eu andei todos os dias, eu assim, gastei a bichinha. E evoluí muito. Em 6 meses eu estava trocando a minha bike. A minha bike que era de 2 velocidades na frente, que era de 2 coroas na frente. Eu comecei a ver, aquela ali é mais legalzinha, aquela ali só tem uma, aquela ali é maiorzinha atrás, então acho que é mais leve. legal. E sem saber, tecnicamente, sempre perguntando. O grupo ajudou bastante também. É engraçado, né? Porque a pessoa vai entrando nesse meio, não conhece nada, né? E daqui a pouco tu começa a dominar algumas coisas, né? Características de bicicleta, tipos de roupa, né? Sapatilha, trilhas, né? Caminhos, vamos dizer assim, né? Sim, tu acha que uma coisa é o que tu gosta no começo, então tu vai fazer aquilo ali até o final, aí depois tu vê que tem outras coisas. O meu primeiro estalo foi quando no Strava eu ganhei minha primeira... não era nem coroinha, né? Era meu primeiro troféuzinho. Opa, tem um negocinho, um bichinho que tá pegando em mim, gostei disso aí. Então, no próximo dia eu quero mais, quero tentar mais um pouco. Eu sei que a Liz é muito boa, então, né, eu quero chegar perto dela. A Adri, né, eu vi a entrevista dela, tu te descobriu uma pessoa muito competitiva, então, com a bicicleta. Mas a competição era tentar... melhorar a ti. Melhorar a mim mesma. Eu nem pensava em competição nessa época, né? Eu comecei a competir quando eu vi a minha evolução tão rápida. Mas também existia algo por detrás disso, né? Eu treinava. Aí comecei a treinar de verdade. Eu vi que eu tinha que ter, por exemplo, um reforço muscular, que tinha alguma coisa me faltando, até por ser diabética, né? O que estava me faltando ali para eu criar massa muscular? Eu não tinha massa muscular. Eu não criava, não sei se é por causa, né, da glicose. E aí fui percebendo, tem outras coisas. Então, eu vou procurar isso. Vou procurar uma planilha. O pessoal fala em planilha. O que é essa planilha? Eu vou procurar. Fazer uma parceria. Eu sou professora, não tenho muita grana. Então, o que eu posso fazer? Eu vou procurar parceria. Vou conversar com a pessoa. O que tu quer em troca? Eu não tenho dinheiro para te dar. E aí, não é um patrocínio, mas é um apoio. Eu fiz acompanhamento de planilhas com o Paulo, da intensidade máxima, e de acompanhamento nutricional também, em função da intensidade máxima, por ser diabética. Percebi que se eu fizesse uma planilha e fizesse o que ele estava me pedindo, eu estava evoluindo, estava crescendo, então aquilo começou a perceber que eu tinha capacidade. Então foi indo devagarinho. Não tão devagarinho, né? Foi em 2 anos. Sim, mas tá vindo, né? Te perguntar, a gente quando trocou um pouco de ideia sobre a pauta, assim, tu trouxesse 2 pontos que tu queria conversar. Um era sobre as mulheres, que a gente pode deixar um pouquinho mais adiante, mas já que tu tocou na questão da doença, do diabetes, que tu tem o diabetes tipo 1. Que é o diabetes tipo 2? Tipo 2 tu tem? Isso, tipo 2. O que é o diabetes tipo 2 e o que é o diabetes tipo 1, para esclarecer para as pessoas que não sabem. Isso. Né? E como que isso interfere no teu pedal? Mudou completamente a minha vida. Eu tinha uma taxa glicêmica de 7. Quem é diabético vai saber o que é isso, que é a tua porcentagem de picos glicêmicos nos últimos 3 meses. Hoje eu sou diabética e tenho uma taxa de 6,36. Isso para um diabético é uma diabetes controlada. Eu não conseguia praticar exercício físico antes. Minha carga, eu achava que por trabalhar demais eu tinha que descansar fisicamente. Eu pensava que eu não precisava fazer nada. Então eu achava que com medicação só eu ia conseguir e nunca consegui. Quando a bicicleta entrou, eu diminui o que é o tipo 2? Tu toma uma medicação, no meu caso eu tomo metformina, eu tomava 2 vezes por dia metformina, hoje eu tomo uma e uma dosagem ainda menor, porque eu associei o exercício físico e a alimentação. O tipo 2 é o que tu
tu toma medicação. O tipo 1 é o que já tá na insulina, é a minha genética, vem da minha mãe, né? Eu já tinha uma predisposição a ser diabética. Então tá. Tipo 1 é aquele que toma insulina. E como é que é a tua estratégia de nutrição com esse quadro de diabetes? Porque a gente sabe que, vamos dizer assim, a fonte de energia primária do atleta é o carboidrato. Isso. É um dilema. Eu tenho acompanhamento nutricional. Eu consumo... antes eu não consumia carboidrato. E eu não sentia falta também. Claro, também não tinha uma demanda. Não tinha uma demanda. Eu comecei a fazer exercício, andar de bicicleta, às vezes no começo, quando eu queria muito condicionamento físico e quando eu gostava dos longões, eu ficava um dia inteiro pedalando. Então, eu me obriguei a ter esse carboidrato. Quem até me instrui muito é o Paulo, lá da Intensidade Máxima, na parte nutricional, ele que me indica, e eu preciso tomar carboidrato. Enquanto eu pedalo, eu consumo muito carboidrato. Eu também vou para o lado da energia mais da gordura, né? Da proteína para a mulher. Então, eu consumo mais proteína, em gordura, em carnes. Tem a dieta cetogênica, por exemplo, né? Que é muito baseada no consumo de gordura. Mas eu não deixo de consumir carboidrato, sim. Perfeito. Mas só quando eu pedalo. Então, tu tem uma estratégia nutricional, dependendo do treino, vai consumir tanto de carbo, em tal momento. Tem até a dosagem, o tamanho direitinho, em prova, né? Que o Paulo faz para mim, a quanto é que tem tomada, que a gente conta por minutos, por tempo e por batimento cardíaco, nunca por quilometragem. Sempre por tempo. Então, se passou 1 hora eu pedalando, eu tenho que consumir alguma coisa. Todo mundo já sabe, meus amigos sabem. Eu tenho que consumir de 1 em 1 hora. Né? E se o esforço ainda for maior, eu posso consumir antes. E hoje tu faz isso com tranquilidade. Tu vai pedalar, tu tem a tua estratégia e nunca teve problema. O meu endócrino acha estranho porque eu não tenho aqueles picos glicêmicos, porque ele acha estranho isso. Porque como a minha é controlada, se eu gastei muita energia, eu posso desmaiar, eu posso ter aquele pico mas eu nunca tive. Ele acha estranho não ter, por ela ser controlada. Mas eu acho, eu tô sempre comendo, meus amigos sabem. Aconteceu alguma coisa, eu caí, me enfio alguma coisa na minha boca. Sim, o pessoal quem pedala contigo mas já nunca sabe aconteceu, mas eu sempre deixo avisado, ó. Meu plano de saúde é esse, tá aqui a carteirinha, eu mostro. Tá certo, é isso aí. Né, ó, tá aqui, eu tenho tudo isso para comer, os amigos levam comida, ó, já sei que para não dar problema, tô te levando alguma coisa, tá aqui, ó, a minha me fala que tá aqui. E qual é o carbo que tu usa mais, assim, no teu pedal? Não lembro os nomes. Malto, dextrina. Quem me dá é o Paulo, eu nem sei gel muito bem. de carbo. Gel sempre tenho. Eu uso o líquido, né? Energy Quick. O que ele diz que é bom para eu usar, eu tô usando. Confio. Muito bem. É isso aí. É importante confiar, né? Sim, na minha trajetória atleta, é muito na base da confiança, porque como eu tive conhecimento muito tarde, eu confio em algumas pessoas, eu me baseio em algumas pessoas e elas me dizem que aquilo ali é o certo, e aí eu faço. Tanto na parte mecânica, como na parte nutricional, como na parte técnica. Na parte física, de reforço. Tá me dizendo que é bom e eu confio em ti, então eu vou fazer tudo isso direitinho. Que legal, legal. E as competições? Quando é que iniciou? Quando é que iniciam as competições? A gente até nem conversou sobre isso. Se tu tinha feito algumas competições, né? Eu te coloquei isso como pergunta, mas teve competições, então? A minha primeira... Sim, existe um processo aí. Como eu quero experimentar tudo, essa é a minha ideia, assim, eu não quero criar rótulos de nada. Engraçado isso que tu falou do rótulo, porque a gente falou de competição e tu te definiu como trilheira. Né? Hoje eu estou trilheira. Hoje. Eu não quero dizer que eu sou, porque eu quero ter liberdade de amanhã dizer eu não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Perfeito. Eu quero ter essa liberdade. E quando eu digo que hoje eu estou gostando mais de trilha, então eu vou me empenhar nisso. Mas não quer dizer que eu não vou procurar. Eu ainda tenho um treino de speed com as minhas parcerias, meu primo me empresta a speed dele para eu pegar um gostinho também. Então, eu não quero esses rótulos. Eu quero ser livre para dizer hoje eu quero fazer outra coisa. E como eu iniciei tarde, eu tenho muita vontade de fazer tudo. Então, como é que eu iniciei a competição?
Eu comecei na Copa Soul, participei de todas as etapas, o ano retrasado. Ainda estava em processo de pandemia, a gente tinha muito cuidado. Não foi no ano passado, foi no outro ano. Eu comecei com dupla, com o namorado da Lizzie. A gente fez uma dupla, isso foi muito importante, porque, como era nova, tem toda aquela... Não sei nada, não tinha experiência. Foi muito importante porque eu tinha alguém em confiar, eu não sabia se eu ia conseguir sozinha, e aí participei com ele de toda a etapa. A gente foi muito bem, a gente tem, né, cada um com seus obstáculos. Então, ir de dupla é muito interessante para começar, né? Naquele momento, para mim, era muito importante. É claro que depois eu quis... quero me permitia ir sozinha para ver como é que eu né? Já fiz algumas pontuais sozinhas, porque eu quero saber como eu reajo, como eu quero me desafiar também, estando sozinha, tendo que resolver alguns problemas ali, né? Na hora. Aí, o ano passado, eu tive um desespero que eu queria participar de tudo. E aí eu dizia para o Paulo, te vira, te faz a planilha aí, eu quero participar de tudo. E ele sempre dizendo, não, tu não pode, tem que... Não, eu quero experimentar de tudo. Até que eu fui à exaustão. Eu fiz dupla com o meu namorado na Copa Soul, a gente foi bem no campeonato, porque é interessante, né? Quando o campeonato tem mais etapas, tu tem pontos, é que nem futebol. E eu acho legal isso. E a gente foi bem, mas na última competição, eu apaguei. Eu tive aquele apagão de que... De fadiga mesmo. De fadiga. Eu tive como é que se diz? Overtraining. Eu participei da Tri-Race, eu participei daquela... também maratona Costa Doce. Eu fiz sozinha, então só para experimentar. E aí, na sequência, foi em Farroupilha, se eu não me engano. Apaguei. Era como se eu não tivesse treinado nada. Eu, numa subida, eram 3 voltas, e eu na segunda, eu já disse, chega, não quero mais, não consigo mais. Não era eu. Aí eu pensei, não, só um pouquinho, vamos filtrar as coisas. Vamos nos centrar em alguma coisa, vamos treinar, mas sem o desespero de participar, querer, né, se desafiar em tudo. Eu acho que foi válido o momento para eu saber como é que eu reagia. Então, esse ano eu decidi que ia participar muito pontualmente, assim, 2 no máximo. Já participei da Subike Race, que fui muito bem e tá, e então vou continuar treinando, mas treinando no que eu posso fazer. E para uma outra, que eu ainda nem sei qual. Legal, né? Porque é uma coisa assim, tem aquela coisa da competição, tu não é uma biker que só faz pelo lazer, pelo prazer, tem alguns objetivos, né? Tem. Aí entra a e-bike, que a gente pode falar depois. Certo. E tem também essa questão da competição, né? Tem essa coisa de ter um objetivo e tem essa coisa também, mas também não quer deixar aquele lazer de fora, né? Eu faço porque gosto, né? Não fazer porque tem um objetivo, tem que atingir aquela meta. E eu vou muito no viés do experimental, né? Do exercício. Eu gosto muito do exercício. Eu sou capaz de ficar lá no XC da Bruxa, que é onde eu gosto, onde eu é mais próximo de casa, e para mulher é um lugar fechado, um lugar bacana. Depois também a gente pode falar das questões de ser mulher nesse esporte tão radical. Eu sou capaz de ficar uma tarde inteira, uma manhã inteira fazendo exercícios, de filmar. Como eu venho das artes, eu adoro a questão do movimento, de olhar o movimento, da questão estética. Da plasticidade. Da plasticidade. Então, eu posso estar indo e voltando naquele salto várias vezes, no mesmo salto, e não, aquilo vai ser muito prazeroso para mim. Então, eu tenho muita questão de, para mim, o experimental e o exercício é prazeroso. Eu vou lá, filmo os guris, eu peço para me filmarem, eu vou lá, olho meu movimento, eu tenho que melhorar isso. Me empresta a bike? Eu vou lá e vou tentar com a tua bike. Vou lá, filmo os guris, depois eu edito, que, como eu falei, como eu sou formada em artes, eu gosto dessa coisa bonita, eu gosto de fazer as edições. Então, uma foto bem tirada. Uma foto bem tirada. Inclusive, minha pós-graduação é em fotografia e imagem digital. Então, eu tento unir o esporte com essa questão bonita, bela, né? E as pessoas acham estranho, gostam de me aparecer, mas gostam de me aparecer por causa dessa questão. Eu gosto das coisas bonitas. Mas faz diferença, né? Faz. Ainda mais nas redes sociais aí, uma boa foto chama atenção, né?
E aí, então, a parte do exercício me fez evoluir demais. Fez eu ver que, com a técnica, eu poderia ser mais veloz, com segurança. Né? Começa a afinar, né? Começa a fazer aqueles ajustes ali finos, né? Só que eu tenho que trabalhar com a minha realidade. Né? Eu não posso romantizar a coisa. Quando eu conseguia o preparo físico, eu não tinha técnica, porque eu estava ali tentando aguentar aquelas 3 horas, 4 horas pedalando. Hoje eu já prefiro, e não é só preferir, não é só preferir, eu preciso me adaptar. Eu não tenho tempo de treinar. Eu tenho condicionamento físico, eu tenho só 3 tardes para fazer meu treino. Eu tento dentro dela fazer eles. E nos outros eu estou dando aula, os outros turnos, não é dias. Sim. Então eu só tenho esses 3 dias, eu tento aproveitar ao máximo. Então o que eu precisei? Eu precisei largar um pouco a velocidade, o preparo físico de ter que estar 3 horas andando e ser forte e brutona. Eu fui mais para diversão, né? Por isso que eu fui para a e-bike. Perfeito. Vamos falar da e-bike, então. Vamos falar disso aí. Tua equipe, pois tu comentaste que tu já teve numa equipe antes, ou vai estar em outra. A equipe que me apoia é a RP. Eles me apoiam com a e-bike, com o uso da e-bike. Hoje eu treino com uma bike rígida, uma bike de carbono, Specialized, uma bike muito leve, me dá todo o condicionamento físico, a velocidade, mas não me dá o conforto. Então, com ela eu consigo aprender bastante. E com a e-bike, que não é minha, graças a Deus, graças a Deus, uma pena, mas graças a Deus que eu tenho a equipe, que me proporciona. Amanhã eu tenho um evento onde eu vou ter uma e-bike para poder andar nesse evento, né? Eu tenho que andar nela e realmente ando com muito prazer, tenho que mostrar esse prazer e realmente é prazeroso porque é muito verdadeiro. É onde eu posso mostrar o que eu aprendi, né? E não sofrer. Esse evento que tu fala é uma competição com e-bike? É o do Dudu Bike em Porto Alegre. Ele tem um bike school, acho também. E aí é na sede, é uma inauguração da sede. Então vai ser 2 dias de evento, vai ter a inauguração, vai poder andar, vai ter um circuito, né, no morro lá das Abertas. E é onde eu treino também com a equipe. Então eu tenho essa e-bike. Eu consegui unir da equipe, né? E eu posso usar ela em eventos ou para fazer um exercício nas clínicas, para ter aula com Banana. Eu tenho as aulas mais de oficinas com ele, porque eu não tenho tempo para fazer o bike school, porque o ideal é fazer um bike school, onde eu vi que eu evoluí de verdade com o bike school. O que é o bike school? O que é o bike school? É minha aula de arte didaticamente com o ciclismo, por exemplo. É transportar uma técnica, um método para te saber saltar, para te unir, né? O salto, unir o rock guard, unir a velocidade com a técnica. Ou um dia tu vai pular, vai saltar com uma frestinha pequena, no outro dia um pouquinho mais. É o exercício de uma aula normal de uma escola, por isso bike school, né? E o ideal é fazer várias aulas. E quem é que toca esse bike school? De onde é que ela é? É o Banana. O Banana. O Banana Bike School, É o nosso professor, é ele que também tem parceria com a RP, tu marca as aulas com ele, tu pode combinar, tem pessoas que fazem um pacote aí de 3, 4 final de semana para ir lá. Eu não tenho essa condição de fazer o completo, então eu faço em forma de oficinas. Amanhã eu estou indo lá, eu quero tua parceria, tá, Banana? Vamos lá ficar fazendo. Então a gente vai subir o morro. A gente vai parar aqui, tu vai saltar aqui, vai voltar, vai saltar aqui de novo, vai aqui. Então é uma maneira de tu ir desenvolvendo a tua técnica. Isso, né? Com a e-bike. Com uma supervisão. E depois eu consigo fazer com a minha, mesmo que ela é rígida. Isso que é o interessante, né? Eu tô lá aprendendo com mais segurança com a e-bike, porque ela é uma full. Então, quando eu volto para minha bike, eu tenho uma bike mais leve. A minha da e-bike, ela pesa 25 quilos. É uma bike bem pesada. Muito pesada. Mas eu tenho a segurança, eu tenho a técnica, eu tenho a estabilidade. E quando eu volto para minha, que é rígida, ela é leve,
não tenha Você conforto. acaba meio que te desenvolvendo também a tua força, né? Exatamente. Quando eu volto para ela, eu penso assim, nossa, está muito leve, então eu consigo agora treinar minha velocidade. Legal esse conceito, hein, de bike, hein, bike school. Bem bacana isso. E aqui em São Leopoldo nós não temos espaço para isso, né? Hoje a ideia é montar um grupo e nós ir treinar com o Banana ali na XC da Bruxa, que é um lugar que a gente tem para treinar, que os meninos montam montar uma pista num lugar particular, num sítio particular, que para mim é muito seguro estar ali. Né? E eu tenho também, eu me cerco de parcerias. O Paulo Omar, por exemplo, que me ensina quando eu estou aqui em São Leopoldo, na verdade a pista é em Sapucaia, mas quando eu estou aqui, eu fecho uma parceria com o Paulo, assim, digo, Paulo Omar, não Paulo da Cidade Básica. Eu quero que tu me acompanhe, também não é uma aula, é mais umas dicas, uma troca. É isso, uma troca. Eu quero que tu esteja lá comigo e nós vamos ficar dando volta e vamos ficar aprendendo, saltando lá e pulando. Então, vamos lá. Então, daí ele é minha parceria lá naquele dia. E o Banana é lá em Porto Alegre. E a aula é essa, tu marca, e o Banana tem na Clínicas, que é um morro também de lá, tem uma sede, que eles têm uma associação, para poder usar esse morro, para poder estar na sede, ter luz, água, né? Ter uma infraestrutura ali. Como se fosse então, uma associação. É uma associação. É uma associação. E aí ele dá as aulas dele ali. Então a gente quase sempre começa as coisas ali, a aula, já junto alguém, já tem alguém, vamos dar uma volta, mas eu no caráter sempre de aula, porque eu estou em processo de aprendizagem. Né? Como é que tu cai nesse bike school? Com a parceria com a ARP. Com a e-bike, Tu acabou passando para... Porque eu percebi que eu não podia ficar frustrada eu não conseguia treinar. Na pandemia eu conseguia ter esse condicionamento físico, eu conseguia ter a planilha, e eu não conseguia mais. Eu não queria ficar frustrada, continuar. Tu queria melhorar a tua técnica, exatamente. Tu queria avançar. Foi aí que eu cheguei forma. na e-bike. E hoje eu acho que eu não consigo ficar sem uma e-bike. Eu vou dar um jeito. Eu vou vender meu carro, mas vou comprar uma e-bike. Porque... Por que não, né? Por que não? Porque eu tenho... Por quê? Eu tô com uma idade... Eu tenho 41 anos. A gente não falou na idade, né? Eu fiz o cálculo. Eu tenho 41 anos. E aí tá o desafio e o orgulho, né? De dizer que evolui tanto em tão pouco tempo e com uma certa idade. A minha categoria é B. Né? Master B. Tá bem, hein? Então é um desafio, é bonito, eu tenho orgulho de dizer, olha, eu tenho 41 anos. Tá, o que eu faço, às vezes uma menina de 20 não faz. Isso hoje tem bastante também, né? Mas assim, é interessante isso que tu tá trazendo, porque tu começou bem tarde, né? Tu começou com 37, 38, é isso que eu tô entendendo. Praticamente na pandemia, estão falando há 3 anos. Uns 39 anos. 39 anos. De ter um treino mesmo, né? Sem ter uma base de treinamento em algum outro esporte, né? Exatamente. Anteriormente a essa fase aí. O ciclismo, ele evolui, a gente consegue evoluir muito. Eu percebi o que eu não consegui evoluir no futebol, no vôlei. Eu consegui evoluir muito rápido no ciclismo. Eu não sei se... por ser individual, eu não sei, por tratar com a autoestima também da gente, né? A gente pratica o ciclismo, eu comecei por saúde, depois comecei a gostar, então comecei a autoestima um pouquinho melhor no esporte, então isso era motivador e era uma motivação interna, né? Eu acho também esses esportes coletivos, que obviamente são muito legais, né? Mas futebol, vôlei, nós estamos falando do país do futebol e do vôlei, né? Mas depende muito de reunir um grupo naquele momento, né? Para jogar, para bater uma bola. Isso foi muito importante, né? E a bike te dá essa liberdade, né? De talvez não precise ter outra pessoa comigo para treinar, né? Ou para fazer o meu pedal. Eu posso ter, mas como um lazer, eu tenho o grupo São Léo Bikers, que também foi muito importante, né? Para quem que a gente ligava no começo? Era para o Daniel e para a Alice, de que bike a gente ia comprar. E depois permaneceu essa amizade, onde tu aprende o espírito de coletividade, né? O que tu pode contar um com o outro. Tu não sai para um pedal e fica sozinho.
Sim. Não te acontece alguma coisa e tu vai ficar sozinho, né? Tu tem essa segurança. Segurança. Uma das coisas que tu quis colocar na pauta, eu quero falar um pouco sobre a mulher no ciclismo. A mulher. Pode ser um pouquinho polêmico que eu vou te falar. Não tem problema. Mas vamos pensar, eu como mulher no esporte, que hoje eu tô indo mais pro enduro, né? Vamos pensar aqui no sul, principalmente. Eu tenho também uma realidade de Floripa, que é muito diferente das meninas que praticam o enduro lá. Vamos pensar aqui. Hoje, eu marco trilha com os meninos lá. Eu vou sozinha, eu vou de carona com o menino. É só eu de menino. Eu chego lá, vou tirar uma foto, eu olho para os lados, é só eu de menino. Então, o que eu faço? Eu me fortaleço com as amizades. Aquele menino, aquele homem sabe quem eu sou, sabe na minha história, sabe que eu só quero pedalar e eu sou mulher. Tenho as diferenças, né? Não vou ser a mais rápida, mas eu tenho técnica. Hoje eu tenho a técnica para poder acompanhar eles. Não com tanta velocidade. Então, eu me amparo, me protejo com pessoas que me conhecem e vou para a trilha. O que as esposas vão pensar? É só eu de mulher, sempre. A foto é eu de mulher. No começo me escondia, assim, um cantinho. É só eu. O que a tua esposa vai dizer? Se é do esporte, ela vai entender, normalmente. Né? Mas se não é... E hoje, no cenário feminino, né, de profissionais, se o teu marido não for do esporte, nós temos alguma atleta profissional hoje no ciclismo que o marido não seja do esporte? Para ela é mais fácil. Mas e aquela que é brutona, fortona e que não tem um marido, um companheiro que não seja do esporte? Ela continua? Então, a gente está num momento, a gente tá numa situações delicadas. Então, como eu falei, como é que eu consigo? Me protegendo com essas pessoas que eu confio. Eu não vou na trilha se o Paulo não for, eu não vou na trilha se o Elias, meu namorado, não for, eu não vou na trilha se o Ronei, que é da equipe, né, meu parceirão e meu amigo. Então, é assim. Ainda aqui no sul, causa espanto. Mas, ao mesmo tempo, eles vão percebendo, não, mas ela anda mais que eu. Ela tem mais técnica que eu. Não, então eu vou, né? E eu imponho o meu respeito. Então, assim, o que tu está comentando é que a mulher dentro a tua visão, né? A mulher dentro desse esporte, ela pode sofrer ainda questionamentos dos homens, por ela estar pedalando ali, estar ali. Da esposa. Da esposa desses atletas. Porque ela não está no meio, ela não sabe que a gente quer só pedalar. Certo. Que eu sou que nem eles, que eu fedo que nem eles, que eu só quero pedalar, ela não sabe. Ela vai ver a foto de uma menina lá na trilha. E ela pode criar daí uma narrativa, eu né? Uma história. Eu perco muitos parceiros com isso. Não, se a Lu vai, tu não vai. Olha só. Tem muito. Então tem vamos dizer assim, uma discriminação. Eu tenho que pensar além da técnica, eu tenho que pensar além do esporte. Para como eu posso me infiltrar e não eu sofrer preconceito, a gente vai sofrer sempre. Né, a gente vai ter que estar sempre cuidando, isso não é uma realidade. Mas como é que eu vou fazer para conseguir? Como é que eu vou não perder aquele amigo lá que pedala comigo e me ensina várias coisas? Né? Eu tenho que mostrar para ele, eu tenho que impor que eu só quero pedalar, eu tenho que me proteger de algumas coisas. Sim, tu tem que ser muito clara. Né? O teu posicionamento tem que ser sempre muito claro. Exatamente. E isso também está trazendo aquela coisa assim, a mulher que quer pedalar de uma forma mais competitiva ou que o pedal faz assim uma parte muito grande da vida dela, ou significa muito para ela, ela pode encontrar num parceiro que não pedala, que não entende desse esporte, que não consegue entender ela, né? Um obstáculo para a continuidade. Eu não conheço ninguém. Trazendo aí. Eu não conheço ninguém que não tenha alguém do lado que seja do esporte. O cara que não ele não aguenta. Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho muito bom. Eu tenho até anotei todas essas pessoas que já entenderam meu lugar na trilha, né? Que é o Paulo Marques, sabe?
do que eu quero. Eu não anotei, ainda fui perguntando essa semana, eu posso te citar? Eu posso, Claro. sabe? O Douglas, que é da Disney, não sei se vocês já ouviram falar em Voti, que é uma pista que eles também... É quase tipo uma associação que eles se reúnem e arrumam a pista, colocam uma rampinha, fazem alguma coisa, amigos que se ajudam. Então, o Paulo um ciclista que está junto, que me viu, que me respeita, como mulher lá dentro, porque eu também tenho as diferenças, né, dos meninos. Então, me amparei com essas pessoas que... Quando eu tenho... Até eu falei com a Michele, posso te citar que ela é de Floripa. Foi a pessoa que nos recepcionou lá nas Ilhas de Floripa. Porque eu sou muito assim, eu sou de conversar, eu não tenho vergonha de perguntar. Quando eu não sei, eu pergunto. Então, sou chata. Então, a Michele foi a amizade que eu fiz lá. Lá, a mulher endureira, ela é bonita, ela é linda, ela passa batom para ir para trilha, para ficar toda embarrada, para ficar toda, sabe? Ela vai sozinha. Linha pintada, amiga. Eu sou assim, eu tenho que me cuidar. Porque também é mais... a gente é exigida demais. A gente tem que ser uma boa mãe, a gente tem que ser uma boa ciclista, a gente tem que ser uma boa professora, no meu caso. A gente tem que ser boa em tudo. Então, te exigem demais. Aí, quando eu vi aquelas mulheres lindas, endureiras, com as proteções e indo sozinha para a trilha, entendo o seu ciclo de amizade, sem esse preconceito que tem aqui no Sul, olha, eu me apaixonei. Tu saiu de São Leopoldo, tu disseste, acho que está em Porto Alegre agora, ou eu tô mais em Porto Alegre pelo contato com a equipe, né? Entendi, o pessoal é de lá e também convido eles para vir para cá, eles já vieram aqui na inauguração do XC da Bruxa. Já fizemos esses passeios, esses pedais que tem bastante trilha, então convido eles estão sempre juntos. Eu tenho sempre a bike comigo, a e-bike, né? Quando eu quero, assim, eu tenho um evento, vocês me cedem. Sim, cedemos. Aí o Rony tira as fotos, faz as filmagens, a gente edita, então, para mim a relação que eu tenho com a equipe é muito bonita, uniu tudo que eu gosto. A arte, o pedal. Arte, a plasticidade, a beleza, o pedal, a técnica que eu posso desenvolver bastante com a e-bike. E não preciso treinar tanto, não preciso ir à exaustão como eu tinha que fazer para ser a melhor, né? Lu, assim, uma coisa, vou te chamar de Lu agora, claro, já tô ficando íntimo. Eu falo demais, né? Eu ia te comentar um negócio que, para quem não conhece um ciclismo mais competitivo, né, é muito normal mulheres treinar com homens. É muito. Muito. Lá fora tem muita disso. coisa que eu aprendi foi com eles. Que é uma coisa normal. Você vai tentar buscar alguém que é melhor que você, tecnicamente, até em condicionamento. E sem problema Obviamente nenhum, tem diferenças entre homens e mulheres, questão hormonal, até onde realmente a mulher consegue produzir, né, uma potência que nem um homem. A gente sabe que tem essas diferenças. Eu também gosto de ouvir, quando eu estou numa trilha, numa competição, alguém grita, é mulher, é mulher! Sim, é mulher, e tem 41 anos. E tô aqui descendo esse morro. E tem uns caras que estão vindo atrás. Eu confesso que eu gosto de ouvir isso, porque a gente precisa... A Liz me conta que quando ela iniciou, eles tinham que unir as categorias das meninas, porque não tinha para competir, né? Hoje nós estamos mais... Nós tá crescendo, tem que separar, né? Já B, né? B mais e B menos. Então... B1 e B2, não B menos. Eu acho que aos poucos, sim. Mas ainda eu preciso me amparar de várias coisas para poder evoluir, porque eu sei que eu vou evoluir mais com eles. Né? Então, eu tenho que estar me protegendo de algumas coisas, eu tenho que estar pensando além do esporte para poder praticar isso. Então, isso me incomoda um pouco. Claro, esses pré-julgamentos, né? Pelo que tu está colocando aí, né? Mas, quando eu percebi o meu espaço e vi, assim, que eu não preciso estar me armando tanto, tendo essas pessoas do meu lado, eu comecei a não dar bola mais e na azar que eu fique para trás, eu quero só estar lá. E muitas vezes, hoje em dia, eu não estou mais para trás, eu estou junto com eles. Então, também é um aprendizado, é um caminho, né? Perfeito. Tu comentou dessa questão de, decidimos comprar uma bike.
né? E vocês acabaram comprando 2 bikes de alumínio iguais da hoje, né? Não eram tão pesadas Não também. são tão pesadas, tem uma estrutura boa, uma rigidez boa. O que tu diria hoje, passado esses 3 anos, vamos dizer assim, de pedal, né, mais intenso, o que tu diria hoje para quem está querendo comprar uma bike? Qual o erro que não deveria fazer na hora de comprar uma bike? Ou quais são os pontos que você tem que analisar? Depende do que tu quer com a bike, né? Eu comprei a Oji porque eu achei mais bonita naquela época. É que também tem isso, né, Luciana? Quando vai para essa linha de, bom, agora vamos adquirir uma bicicleta, tu tem uma ideia do que tu quer. No teu caso, ela se transformou numa coisa muito maior, né? Era uma coisa assim para sair, para dar um condicionamento, só para passar a pandemia ilesa, né? Exato. E depois aquilo se transformou numa coisa fundamental na tua vida hoje, né? Um pilar da tua vida. Né? Exatamente. Não vivo sem. Hoje, como a gente brincou, mas eu estou pensando em como eu posso adaptar a minha vida para ter uma e-bike, por exemplo. Porque qual é o custo de uma... Todo mundo diz, e-bike é muito caro, mas é muito caro para o que tu quer? É o que tu precisa? É o que tu está necessitando nesse momento? O que ela representa para ti, a bike? Se ela é só para andar para final de semana, eu ia permanecer com a minha Oji, estava ótima. Eu só não continuei com ela porque eu detonei ela. Eu fui até o final da vida útil dela. Então, hoje eu faço tudo com uma bike rígida, né? Eu estou me encaminhando para o enduro com uma bike rígida, ela não tem conforto, mas eu sofro mais, tenho dor nos meus braços. Mas ela está me dando o que eu quero hoje, um ensinamento, eu vou continuar com ela o ano inteiro ainda, porque ela me proporciona ainda essa satisfação do aprendizado. Bike da evolução. Rígida, define o que é bike rígida. Eu acho que algumas coisas que a gente aprende é só ter um amortecedor, né? Ela ser mais dura. Não tem tanta flexibilidade. E não tem tanta flexibilidade. Eu tomo alguns sustinhos, às vezes. Eu quero fazer o que eu faço com a e-bike e quando eu vou fazer com a minha, peraí. É mais cabritona. Duas coisas mudaram muito o ciclismo na minha evolução. Eu acho que isso é muito importante para falar também para pessoas que estão iniciando em trilha. Que não é a minha bike, ou ser uma bike full, é o pneu e o canote retrátil. Isso, 2 coisas que mudaram a minha vida. São 2 características. 2 partes técnicas que aí vai na escolha, né? Se está te encaminhando, no caso que para trilha, pensa no que não é comprar a mais cara, não é isso. Para ter uma noção que mudou a minha vida na trilha foi esses 2 itens. Um pneu bom, largo e o canote retrátil. Perfeito. Da tua experiência, né? Exato. Que eu não investi numa bike. Ninguém nunca nos trouxe isso. Mesmo? Nesses nossos 18 episódios, ninguém nunca nos falou sobre essas características em específico. Né? Legal. É um toquezinho mágico. E a questão do futuro para ti? O que tu tá vendo no teu futuro em relação à bike? O que tu tá planejando? Assim? Eu tô muito me encaminhando pro enduro. Muito. Largar as maratonas, eu ficava o dia todo pedalando e gostava, era prazeroso para mim naquela época, porque era o que eu estava aprendendo no momento, mas hoje eu me encaminho para o enduro. É trilha, é salto, não aqueles grandes saltos, não quer, né? Não tem nem mais idade para isso, mas é aquele friozinho na barriga. Não precisa ser aquele friozão. Equipamento é muito importante. Eu não posso fazer a aula do banana sem uma joelheira. Como é que eu adapto isso? A gente está indo muito, né? Não, fica tranquila, estamos bem aqui. Como é que eu faço essa adaptação? Eu não tenho grana para tudo aquilo. A gente sabe que uma joelheira boa tem uma tecnologia boa e também custa um valor mais caro e a marca também custa um pouco mais cara. Então, eu improviso. Eu comecei com uma joelheira de roller, mas eu tinha que usar. Eu não posso entrar para aula sem. Item de proteção obrigatório. Isso é uma coisa que eu aprendi. Hoje, poucos pedais eu faço sem joelheira. Porque como a gente está falando da idade, eu não posso ficar de atestado médico porque eu estou machucada, eu tenho que seguir minha vida, eu tenho que trabalhar.
Então, é uma coisa que eu aprendi. Não vou ter tanto conforto, mas eu vou estar protegida. E aí não é ainda a joelheira que eu quero, dos meus sonhos, das tecnologias de proteções, mas eu tenho a minha da China lá e vou usar ela por enquanto. Eu tenho muito dessa questão ainda do experimental. Eu vou improvisar. Eu vou fazer com alguma coisa, não vou deixar de fazer, não vou deixar de ter a proteção. O capacete, né, para o enduro, ele tem que ser fechado. Tu soa mais desconfortável. Ele às vezes, hoje tem muita tecnologia, tem mais leve, mas o meu não é o mais leve, mas eu estou usando ele. Porque ele tem a proteção no queixo, ele vai me dar mais proteção. Quantas vezes eu bato numa árvore e minha orelha fica na árvore quase. O meu capacete, me chama o meu capacete de brinquedo, que é o mais aberto, né? Para velocidade. Então, não, tu vai usar o outro. Então eu vou dar um jeito, vou pagar a emprestação, mas vou ter ele, não vou deixar de fazer. Então é toda uma questão de adaptação que eu faço, eu não deixo de aprender por causa disso. Então... E o futuro? Vai se encaminhar para o enduro. Para o enduro. Bacana, legal. Aos poucos. Perfeito. Luciana, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, trocar uma ideia. Tu trouxe vários temas aí relevantes, né? Nos trouxe um olhar, uma perspectiva sobre a participação da mulher no ciclismo bem diferente. Isso não tinha vindo ainda para nós, né? A gente sabe que tem algumas discriminações e tal, mas tu trouxe algumas coisas novas para nós, até para a gente refletir. Muito bom, né? Mas que bom que tu continua, né? Que tu persiste nisso aí. E é isso aí, bola pra frente. E isso é unânime, né? Todos os meninos falam, a gente tem que ter mais mulher na trilha, a gente tem que ter mais mulher na trilha, mas também a gente tem que estar mais aberto, né? Para a mulher na trilha. Não, vai encontrar talvez segura. Alguns ambientes um pouco mais inseguros, né? Mas a gente domina. E os meninos são muito respeitadores, sabem das diferenças. Então, esse mundo me faz me sentir muita vontade também. Quem está no ciclo sabe o que eu estou fazendo lá dentro, né? O que eu quero lá dentro da trilha, né? Vamos chamar de trilha. Sim, quais são os teus objetivos? Então, eu me coloco no meu lugar também. Então, assim, é muito mais preconceito mesmo. Da quem tá de fora e não sabe como é que é aquilo ali, que a gente só quer aquela pancadaria de descer, só quer aquela adrenalina, e a gente não pensa mais em nada, é só aquilo ali. E às vezes a figura da mulher que pense assim, a gente não tá acostumado, né? Sem dúvida, é a mulher mais segura, muitas vezes. Isso, né? para a mulher ter chegado lá, naquele barro, naquela dificuldade, é porque ela quer só pedalar. É porque ela quer aquilo ali, não quer mais nada. Né? Se ela já chegou àquele extremo ali, tá, o joelho tudo machucado, tudo cortado, meus joelhos são lindos. São todos geometrizados. Mesmo de joelheira. Sim, no começo eu não usava, né? Sim. Mas então, muito obrigado pela tua disponibilidade, disposição de vir aqui, né? Se você gostou do nosso episódio, não esqueça de curti-lo. Também não esqueça, isso aí é importante, hein? Ir lá no nosso perfil e se inscrever no perfil. Para nós isso é muito importante. O Bike TV volta na semana que vem. Obrigado.